o egoísmo é uma característica mesmo infantil, entendeu? Uma criança, ela precisa ser educada por quê? Porque ela é profundamente egoísta, tem que ser as coisas que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, tem que ser pirulito no almoço, né? Mas veja, uma criança, ela não tem capacidade de medir o mundo ainda. Por isso que os pais têm que orientar, educar. E o egoísmo nela é aceitável. Aceitável não como se a gente concordasse, mas tipo assim, esse bicho é meio assim mesmo, né? Então a gente vai ajudando ele a melhorar, né? Só que quando isso acontece com adultos, qual é o grande problema? O adulto ele já tem todas as faculdades humanas plenas. Ele já sabe medir o mundo, ele já sabe se orientar por outras coisas além do prazer e do desprazer, como, por exemplo, os valores, o certo e o errado, entende? Só que quando esse adulto começa a agir como uma criança, ele começa a se neurotizar mesmo, assim. Ele começa a ficar com um monte de neurose, tá? Que é causado simplesmente porque ele está tentando viver uma coisa que a natureza dele já superou há muito tempo. E aí a gente volta para aquilo que eu falei, né? Ele consegue ferir a natureza dele mais uma vez, agora a natureza de um humano adulto, digamos assim. Então, quando esse ser humano ele esbarra nessa coisa que o senhor falou, tal, e essas neuroses são geradas por causa desse egoísmo, no fundo também uma imaturidade. E qual seria a solução, então? Amadurecer. A gente pega hoje, né, se fala que os 28 é os novos 18, né? Os 40 é os novos 20. Tipo assim, porque o pessoal está demorando, adolescência tardia, né? Antes o homem virava homem com 12 anos, né? Hoje o homem sai de casa com 40 anos, com 50 anos. Você vê que é alguém ainda extremamente preso a uma característica infantil, né? Então, o amadurecimento, e eu aposto muito nisso, quem chega lá no meu consultório é prova disso, né? Que eu trabalho muito essa questão do amadurecimento, a questão que o Viktor Frankl fala da responsabilidade, da autorresponsabilidade diante da vida, porque isso daí é bom demais, né? Isso daí, assumir a sua vida, ser o autor, ser o protagonista, o autor não, que o autor é Deus, mas ser o protagonista da sua história, viver ali sem ser vítima dela, pô, isso daí é bom demais, isso daí é o que dá realmente essa plenitude, pô, eu estou vivendo. A pessoa tem aquela sensação de que eu estou vivendo. E o contrário é verdadeiro também. A pessoa não vê sentido mais em nada. Por quê? Porque não é uma vida dela mesmo. Não é uma vida humana mesmo, responsável, adulta que ela está vivendo. Não. Ela está num mundo totalmente fechado para aquilo que a vida convida ela a viver. E aí, as neuroses vão aparecendo, a pessoa vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais sem sentido. E termina esbarrando nas transferências, né? Sim. Transfere sempre para o outro, Sim. que se torna para mim o meu inferno, o outro não me dá o que eu quero, o outro não faz o que eu quero, né? Então, a responsabilidade é do outro em relação a mim. Então, eu não tenho por causa do outro. Sim. Né? Às vezes, agora mesmo, o pessoal fez agora as provas do Enem, tudo. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso, né? E chegava muitas pessoas para mim. Pai, só minha caneta. Eu digo, só uma caneta? Você estudou, minha filha? Estudei. Pronto. Então, a base é aquilo que você também se propôs a perder o seu tempo, que na verdade é ganhar o tempo. Sim. Mas hoje essa expressão perder o tempo é como se assim, não estivesse produzindo, né? Sim, sim. E o estudo não fosse algo que eu estivesse produzindo nada. E aí a gente vai vendo, assim, os equívocos que a gente mesmo vai estabelecendo como crenças pessoais. Aquilo ali vai se enraizando de um jeito e às vezes não vê valor. Né? Olha que coisa boa. Sim. Quantos elementos importantes você colocou aí agora, né? Ser responsável por mim, né? Não transferir isso. Claro, tem a coparticipação. Acho que tanto você está aqui para me ajudar, para nos ajudar. Né? Em algum momento também, a relação que se estabelece entre nós e o mundo e as pessoas, eu acho que isso aí é a maior escola que a gente pode ter. Sim. Né? Eu acho que, mas assim... Às vezes as pessoas vivem num mundinho tão resumindo e achando que o mundo é aquilo, né? A janela do apartamento, a janela da casa, e acha que... A janela da tela, né? Da tela, e acha que isso aí é o mundo, e não é. O mundo é muito mais do que isso. Então, quando se depara, às vezes, com
com as frustrações da vida mesmo, né? O despreparo é tão grande porque se torna mais impactante. Olá, eu sou o Padre Paul Ramos e você acabou de conferir um corte do nosso podcast Assim Seja. E para você ver o conteúdo completo, basta você acessar o nosso YouTube, podcast Assim Seja, e assim conferir o episódio, tá certo? Te espero lá. Deus abençoe.